Se você cresceu jogando videogame, provavelmente teve que suportar seus pais lhe dizendo de várias maneiras como os videogames estragam você, um mais inacreditável que o anterior, sem dúvida. Se não, então acredite em mim quando digo que se a inveja de todos aqueles que tiveram que lidar com o que descrevi acima caísse sobre você, você seria esmagado em uma panqueca fina como papel, junto com o resto do planeta. Os jogos realmente estão em toda parte agora e, apesar das opiniões amplas dos outros, devo dizer que é uma forma de arte que realmente respeito. Eu era um jogador. Tenho certeza que você sabe do que estou falando. 2 monitores excessivamente grandes. Idolatrando Ninja. Uma configuração de mesa que daria a qualquer pessoa com epilepsia uma convulsão instantânea. Um par de fones de ouvido que parecia ter sido feito para proteger meus ouvidos do som de explosões em larga escala de kilotons. Desperdiçar um fim de semana inteiro editando a jogabilidade idiota do Fortnite como se fosse uma pretensa obra-prima de Hollywood, quando, na realidade, fazer as pessoas assistirem seria difícil o suficiente quando era gratuito, muito menos se você cobrasse. Eu também gostava de jogar alguns jogos clássicos paralelamente no antigo NES e SNES do meu pai, o que em minha mente me equilibrava negando os efeitos da mídia moderna e isso de alguma forma me tornava um indivíduo mais completo, mas que com toda a probabilidade não faça merda. Mas eu discordo. Você, leitor, deve estar se perguntando agora por que me referi ao meu eu de jogo no passado. Bem, isso porque o que mencionei acima está no passado. Eu tenho 18 anos quando escrevo isso. Não jogo há quase 3 anos. Então, o que você acha que aconteceu? Fiquei viciado e fui enviado por meus pais para alguma instituição para ser purificado? Não. Antes de pular a arma, tenho que pará-lo agora e apenas dizer que não fiquei com medo, como alguns pais gostam de dizer. Quer dizer, pelo menos não no sentido tradicional. O evento em questão aconteceu por volta de abril de 2020. Confinamento. Eu era um idiota de 16 anos de idade e, para mim, o lockdown foi a bênção de Deus por estar constantemente importunando por apenas ele sabe quanto tempo. Eu tinha tempo livre ilimitado para jogar o quanto quisesse e resolvi que faria meu canal de jogos, com um total de 5 assinantes, todos os quais eu conhecia na minha vida real, decolar e me juntar às fileiras do Ninja e Markiplier, ganhar milhões, abandonar a escola e provar aos meus pais idiotas, que eu amo muito agora, como o jogo era lucrativo e como eu não estava apenas apodrecendo meu cérebro todo esse tempo. Ver, eu não estava exagerando quando disse que era um idiota de 16 anos. Então, em vez de fazer a porra do meu dever de casa, todo o meu tempo era gasto gravando a pior jogabilidade de Fortnite PUBG imaginável enquanto minha voz crepitante comentava e gritava de vez em quando, editando sons aleatórios e repentinos, fazendo piadas sem graça e Cristo, você entendeu? De qualquer forma, apesar de 2 meses de esforço, ganhei um total de $1 com todos os meus vídeos combinados e ganhei apenas um inscrito, que também conhecia na vida real. Desnecessário dizer que fiquei desanimado. Foi neste momento que decidi deixar de ser um gamer? O que me assustou foi a cruel realidade destruidora de sonhos deste mundo. Não. Eu não estava pronto para desistir. Eu ainda acreditava cegamente no meu sonho. A escola tinha acabado de terminar e eu decidi que meu verão daquele ano seria gasto dando tudo de mim, de novo. Afinal, eu tinha que justificar todos os Fs que eu tinha de alguma forma obtido. De qualquer forma, lembro-me de estar deitado em minha cama em um dia aleatório e pensando muito, um grande desafio para mim, um jovem de 16 anos. Eu sabia que para conseguir assinantes eu tinha que fazer algo de nicho. Algo que ninguém mais estava realmente fazendo, se é que fazia. Algo único que com certeza ganharia seguidores e que ninguém mais poderia copiar. E enquanto eu estava deitado na cama, de repente me ocorreu. Eu deveria jogar jogos que ninguém mais estava jogando. Mas com isso não quero dizer jogos impopulares. Eu quis dizer jogos aos quais ninguém mais tinha acesso. Era por volta da noite quando entrei na Dark Web através do Tor. Agora, antes de continuar, deixe-me explicar algo sobre a Dark Web. 99% do que você ouviu sobre isso em qualquer história animada assustadora ou creepypasta falsa que você ouviu é falso. Espero que você não esteja surpreso. Eles são falsos porque retratam a Dark Web como um campo minado que vai acabar com você imediatamente. Um lugar cheio de drogas, assassinos e indivíduos fodidos. Embora você possa encontrar essas coisas lá, você não tropeça nelas como um iniciante, como todas essas histórias falam.
Eles estão certos sobre as listas de links. Onion, mas você pode chamar de besteira quando eles dizem que clicaram aleatoriamente em um link e se viram em algum tipo de inferno digital. A Dark Web, se eu tivesse que compará-la com algo, é muito parecida com o 4chan. Apenas uma coleção infinita de quadros de mensagens. Na verdade, é muito chato, porque você não pode simplesmente acessar as drogas duras, os assassinos e os vídeos do flogo de cara. É como ser admitido em uma sociedade secreta. Aqueles que estão em seu escopo depois que você demonstrou interesse em um quadro de mensagens e determinam se devem ou não deixá-lo entrar. Eles basicamente hackeiam sua vida privada por dois motivos: para ter certeza de que você é alguém confiável para usar como alavanca caso você decida delatar. Além disso, são apenas esquisitos falando em fóruns sobre qualquer besteira que esteja passando coisas básicas realmente. Bem, eu não sou um script kid, então nem preciso dizer que eu conhecia muito bem essas partes. Eu usei um sistema operacional sem janela. Desabilitei todos os meus scripts e flash. Inicializou o Tails. Tinha uma VPN personalizada que alguém preparou para mim. Todos sem jardas. No dia em questão, um dia quente de verão, entrei em uma sala de bate-papo e postei uma consulta perguntando sobre algum jogo interessante que eu pudesse jogar. Merda que não consegui encontrar no Steam ou na superfície da web. A conversa foi mais ou menos assim. Pergunta: estou procurando alguns videogames interessantes para jogar. Merda, você só encontra aqui nessa parte da internet. Não demorou muito para eu receber uma mensagem de volta de um cara com o guidão João, o Jim. Eu tenho um maldito vício em jogos e coisas no Steam não flutuam mais no meu barco. Eu quero saber se eu posso encontrar alguma coisa boa de nicho aqui, João. Ah, que interessante. Posso dizer que você é um amador menos script kid, já que você não sabe o que estou prestes a lhe dizer, mas já que você parece saber como se manter seguro aqui. Como você sabe, os jogos são uma expressão da humanidade, assim como este canto da internet. As pessoas querem se expressar, mas às vezes essas expressões não são apreciadas na superfície da web, então elas postam suas obras de arte aqui, onde vivem indivíduos com ideias semelhantes. Os jogos não são exceção. Posso te enviar um link se quiser. Porque você vai me mostrar alguma merda de site Satã? Eu já sei disso, mano. Jogo estúpido de merda, e eu não quero que meu precioso PC pegue nenhum maldito vírus de algo que um maldito plebeu fez. Não, este é um negócio real. Community sofreu um golpe de reputação com o vazamento desse jogo. Um verdadeiro pedaço de merda feito por um pedaço de merda que não tinha jeito para arte. Felizmente, seus desenvolvedores têm trabalhado duro para limpar as paletas de nós, os consumidores, desse festival de merda. Você ainda está interessado? Claro, e assim, ele me enviou um link e desconectou. Cristo! Esse link era algo que eu nunca tinha visto antes. Era um link Onion, mas tudo antes disso era apenas uma confusão de letras, palavras, números, dígitos, sinais de pontuação aleatórios e algumas linhas estranhas que tornavam o texto distorcido. Aqueles que assistiram a vídeos de teoria dos jogos no YouTube saberão do que estou falando. Não era tanto um link quanto um parágrafo da mais estranha coleção de texto imaginável. Tenho certeza de que todos que estão lendo isso sabem para onde diabos isso está indo. E estou falando de uma maneira muito literal, sem exageros, absolutamente nenhuma hesitação. Cliquei no link, assim, sem querer, entrei no inferno, assim como tantos infelizes protagonistas de todos aqueles falsos dark web histórias. O site levou 3 segundos sólidos do Mississippi para carregar, e o fez quando eu estava prestes a desistir. Só de pensar nisso me dá a impressão de que aquela maldita coisa sabia que eu estava prestes a sair e não queria que eu fosse embora. A tela imediatamente ficou preta e, quando o arrependimento estava prestes a me atingir, uma caixa de texto apareceu. Bem-vindo, querido jogador, ao nosso humilde site. Agradecemos seu patrocínio e esperamos que você possa desfrutar de nossa extensa coleção de jogos gratuitos feitos pelos melhores da indústria. Feliz jogo. Atenciosamente, Mod. A mensagem me deixou desconfortável. Eu sei direito. Incontáveis vezes flutuando pela fossa da humanidade uma mensagem educada é o que me irrita. Exatamente. Meus pais estavam dormindo, eu tinha acabado de beber uma lata de Monster e uma lata de Red Bull, e tive a perspectiva de me divertir até o amanhecer. E então eu cliquei na barra de pesquisa, mas vi que não conseguia pesquisar nada. Em vez disso,
Uma lista de categorias apareceu. Quais eram as categorias? Estupro, assassinato, tortura e porno? Não. Nenhum desses. Cada um era simples como pode ser. Ponto de vista ação. Suspense. Esse tipo de coisa. Você pode selecionar várias categorias e clicar em pesquisar. Eu escolhi a seguinte combinação para o meu primeiro jogo: 2D traço maior que detetive traço maior que mistério traço maior que baseado em escolhas simples, certo? Apertei Enter e esperei. Parecia durar para sempre, mas, e finalmente, a roda giratória de carregamento desapareceu e me deparei com uma tela inicial retrô. O título dizia, em letras maiúsculas, interrogação de Female Sweatley em uma paleta de cores estranhamente bem escolhida que não me deu vontade de vomitar. Desnecessário dizer que eu com 16 anos estava feliz. Achei que tinha acabado de ganhar o jackpot de um videogame. Jogos fantásticos também são nichos para o mainstream, tudo ao meu alcance de forma totalmente gratuita. Caso você esteja se perguntando, não tenho nenhuma filmagem desses jogos. Meu plano era dominar a jogabilidade deles e depois gravá-los para não me envergonhar como antes. Sim, eu me arrependo tremendamente, mas o que você vai fazer? Processe-me. Este jogo, ao contrário de um NES padrão, permitia que eu usasse meu mouse. Então, com isso, cliquei em iniciar. A tela ficou preta e uma nova imagem carregou no meu monitor, aquela que estava logada na Dark Web. Parecia uma fotografia pixelada. Imagine a imagem final do Resident Evil 2 original no PS1, que mostra o que aconteceu com todos os personagens após a conclusão da história principal. Isso lhe dará uma boa ideia do que eu vi. Um jovem com cara de poker parecia estar sentado diante de uma mesa de metal, totalmente imóvel. Abaixo dele estava a palavra Pergunte a Ellie. Sem aviso, 2 barras pretas com letras brancas apareceram embaixo dele. O da minha esquerda lia porque Ellie ligou para você lá enquanto o da minha direita lia como ela está se sentindo. Fiquei pasmo, então apenas cliquei na opção à direita porque estava curioso. As 2 barras junto com Pergunte a Ellie desapareceram, e um grande balão de fala retangular, com uma seta apontada para a boca deste female, os substituiu. Estou me sentindo um ótimo detetive. Obrigado por mostrar preocupação e por chegar tão rapidamente. O grande balão de fala desapareceu e o prompt Pergunte a Ellie voltou a aparecer, mas agora havia apenas uma barra abaixo dele, a que dizia porque Ellie ligou para você lá. Eu estaria mentindo se dissesse que não fiquei intrigado naquele momento. Eu esperava encontrar algum tipo de clone de Satã ou imagens mórbidas ou qualquer merda que os idiotas acham que seria adequado para a Dark Web. Em vez disso, eu aparentemente tropecei em uma joia escondida. Cliquei na barra e o balão de diálogo voltou a aparecer. Eu sei que vou morrer, detetive. Eu sei que Ali vai me matar. Acho apropriado fazer minha última confissão antes disso é levado. A caixa de fala desapareceu e 2 barras surgiram novamente. O da direita agora lê quem ele pensa que quer matá-lo e o da esquerda lê porque ele matou são. Eu estava tentado apenas escolher o certo, mas eu realmente queria acabar com as coisas. A seguir estão todas as respostas que escolhi com suas respostas em negrito. Porque ele matou são. Como você sabe muito bem, são foi minha primeira vez. Eu queria que minha primeira vez fosse especial, então escolhi são porque ele era especial. Era simples assim. Como ele matou são. Vamos, detetive. Certamente você já deve saber. Como ele matou são. Tudo bem. Como quiser. Eu sabia que São morava sozinho em casa, então encenei meu assassinato perfeito. O assassinato perfeito não é sobre como você mata alguém. É sobre como você encobre isso, e eu sabia que o descarte seria meu maior problema. Então eu planejei as coisas. Comecei a trabalhar em uma loja de taxidermia na cidade com meu filho, sob o pretexto de que estava sendo um bom apoiador para que ele conseguisse uma boa atividade extracurricular para suas inscrições na faculdade. O Sr. Flank, o dono da loja, fazia principalmente modelos de esqueletos de animais e os despachava internacionalmente para institutos de educação. Você sabe como ela extraía os ossos tão bem? Existem besouros especiais chamados besouros de Mestide que comem apenas carne. Pessoas como o Sr. Flank têm containers inteiros cheios deles. Eles apenas jogam a parte da carcaça e esperam que os besouros a comam limpa. Eu encontrei uma bandeja grande o suficiente, e roubou alguns ovos de besouros do Sr. Flank. Eu criei todos eles sozinho, pacientemente. Depois que eles cresceram, coloquei um anúncio no Craigslist para um modelo de esqueleto infantil.
Depois de tudo que foi dito e feito, apenas a traição para baixo, matei-o e joguei-o no tanque. Esperei uma semana e os besouros fizeram seu trabalho. Em seguida, enviei o esqueleto para longe e para fora da minha vida para sempre. Simples assim. Então queimei os besouros junto com as roupas de São, enterrei seus órgãos na flor. Era como se nada tivesse acontecido. Como ele foi pego. Só de pensar nisso me deixa louco. Acontece que você tem que usar peróxido de hidrogênio para preservar os ossos para que eles não amarelem com o tempo. O que aconteceu no meu caso é que a pessoa que recebeu o esqueleto era um médico especialista e logo percebeu que tinha acabado de receber um esqueleto de criança de verdade. O resto, tenho certeza que você sabe. Um experimento divertido que acabou me mordendo na bunda. A barra direita desapareceu e a barra restante agora dizia porque ele precisava falar com você. Esta é a resposta que recebi quando respondi. Veja, detetive, receio ter sido um pouco desonesto com todo mundo. Vou direto ao ponto e apenas digo que o pequeno São não foi meu primeiro, nem meu segundo, nem meu terceiro. Ele era o número 31. Normalmente, eu apenas cortaria os ossos e os enterraria. São, por outro lado, era um caso especial, pois pensei que seria uma boa ideia despachar meus amigos. Mas, infelizmente, vejam onde isso me levou. Onde diabos estão os outros? Vou fritar amanhã, então posso dizer, não estou dizendo a você, chefe chato. Só queria que você soubesse. Você pode duvidar de mim, mas não pode duvidar de todos aqueles outros cartazes desaparecidos. No entanto, sou um homem justo e direi que mapeei todas as suas coordenadas em uma folha de papel especial que você só pode encontrar na Gênese. Isso é tudo, detetive. A tela imediatamente ficou preta, deixando-me na escuridão total por um momento. Quando voltou, vi que o estilo do jogo havia mudado. Agora parecia Art Bomb. Eu vi um sprite que parecia um detetive estereotipado, sobretudo chapéu e tudo, parado do lado de fora do que parecia ser uma delegacia de polícia. A paleta ao meu redor era de um azul escuro e parecia estar chovendo forte. Usei meu teclado e descobri que podia me mover pressionando as teclas de seta padrão. No canto mais distante da tela havia uma seta que apontava para algo além dela, e eu a segui. Eu me vi sendo guiado por uma cidade deserta e, sem aviso, a flecha de repente apontou para cima. Era uma casa. Uma casa realmente pitoresca. Entrei e a tela ficou preta por um momento antes de me encontrar dentro da casa, e devo dizer que era uma cabana de porco de verdade. Dava a impressão de um antro de drogas, um lugar onde nem os porcos gostariam de morar. Dei uma volta e descobri que podia explorar toda a casa. A flecha havia desaparecido neste ponto, então eu não tinha ideia de onde deveria ir em seguida, mas quando passei por um retrato pendurado, a única coisa decente em todo lugar, apareceu um aviso implorando para que eu inspecionasse. Fiz isso e uma fotografia pixelada apareceu, assim como o jogo era antes. Mostrava um homem de meia idade que reconheci imediatamente como Phineas. Ela estava parado atrás de um jovem que se parecia um pouco com ele, embora mais jovem. Entendi agora que estava na casa dele e não demorei muito para perceber que encontrei outra porta e consegui entrar. Agora, meu sprite de detetive estava em um porão grande e escuro. Foi um silêncio completo e absoluto durante todo o jogo. Mas eu só notei isso neste momento. Eu andei um pouco, mas nenhum prompt apareceu. Mas então notei um container, um grande esparramado, bem no meio da sala, e chamou minha atenção. Aproximei-me dele e o prompt tão esperado apareceu. Eu apertei, mas então, sem aviso, outro sprite surgiu do nada. A tela ficou preta e me encontrei no mesmo estilo de jogo de antes. Eu reconheci o sprite que apareceu diante de mim como o filho de Phineas. O prompt dizia: o que você está fazendo aqui? Havia apenas uma barra, que é a que eu cliquei. Eu vim aqui para encontrar a verdade. A tela ficou preta por um segundo e a imagem mudou. Agora eu estava de frente para o container. A tela ficou preta por mais um segundo, e o container estava aberto na imagem que surgiu. Mesmo sendo pixelado, o detalhe quase me fez vomitar. Era outro corpo, fresco, coberto pelo que presumi serem besouros. Um único pedaço de papel branco estava sobre ele. A tela ficou preta e agora eu podia ver o papel. Havia localizações e coordenadas no papel, cerca de 5. A tela ficou preta, e agora eu estava de frente para o filho de Phineas novamente, mas agora ela estava segurando uma arma apontada diretamente para mim. Eu sabia que papai não iria embora quieto como eu disse a ele, e embora eu sinta muito por fazer isso,
Se eu forem, eu seria negligente se não reiterasse que, ao contrário de meu pai, eu sou não feito para a prisão. Afinal, puxei a minha mãe. A tela ficou laranja e depois em branco. 2 prompts apareceram. Jogar de novo e sair. Eu cliquei em sair. Recostei-me na cadeira e deixei tudo o que aconteceu ser absorvido. Foi realmente como um alto. Como beber até o estupor com álcool bom, em vez do tipo barato. Foi bom, mas tive esse sentimento que arruinou aquele alto em particular para mim. Esse sentimento torturante que eu só tinha que agir se quisesse relaxar. Fui para o meu outro monitor, aquele conectado à web de superfície, e digitei Final Sweatley no Google. Eu só esperava alguns links de fóruns se discutindo o jogo, mas, em vez disso, dei uma olhada em notícias e arquivos sobre Final Sweatley, TH Grandville Fleischer Rapper. Eu li tudo. Eu li como ele matou um menino doce e inocente local e quase escapou com o crime perfeito. Eu li como o detetive que falou com ela pela última vez nunca foi encontrado. E eu li como ele deixou um filho, Michael Atley, que preferiu permanecer anônimo. Minha euforia passou da sensação de que meu crânio estava cheio de nuvens para a sensação de que meu cérebro havia sido substituído por uma bola de boliche. Esfreguei os olhos com força e me perguntei o que deveria fazer. Essas coordenadas eram certamente falsas, eu disse a mim mesmo. Apenas a fanfic de um aficionado por serial killer. Isso é tudo. Como um viciado em uma dose, eu estava com fome demais. Meus 3D traço maior que povo traço maior que suspense traço maior que exploração. Apertei Enter e, como antes, minha tela ficou preta antes que um menu aparecesse. Todo voer a única outra coisa foi um botão iniciar, no qual também cliquei sem hesitar. A tela escureceu e uma roda de carregamento apareceu com as palavras procurando um servidor abaixo dela. Eu esperei, honestamente alheio ao que estava prestes a ser jogado. A roda de carregamento girando desapareceu e uma visão apareceu no meu monitor. Era uma perspectiva em primeira pessoa de um quintal à noite. Na parte inferior da tela, havia um texto que dizia Quebec, Canadá. Tenho vergonha de admitir, mas realmente me senti intrigado. Especialmente por quão realistas os gráficos me pareceram, não apenas para um jogo gratuito na internet, mas para um videogame em geral. Tentei me mover com o mouse e as teclas do teclado, mas nada funcionou. Foi só então que notei a barra na parte inferior da tela. Uma barra de texto. Naquele bar, eu, sem pensar muito, digitei vá para o galpão. Para minha surpresa, a câmera virou e começou a se mover em direção ao galpão no canto mais distante do quintal. Eu digitei Open Shade e uma mão enluvada apareceu na tela e abri. Entrar no galpão. Pegar a adaga. Galpão de saída foi emocionante. Muito melhor do que até amanhecer. Uma verdadeira atualização dos antigos jogos de aventura em texto. O personagem estava fazendo tudo o que eu mandava. Entrar em casa. Vá para cima. A câmera seguiu todos os meus comandos. Eu estava agora em um quarto. Uma garota, mais ou menos da minha idade, a que eu tinha visto nas fotos de família enquanto subia as escadas, dormia diante de mim. Ela parecia tão real na minha tela que eu tive que piscar. Um alerta surgiu naquele exato momento enquanto eu estava sentado em meu quarto escuro. Terminar? No momento, tudo o que posso fazer é jurar por minha honra, minha vida e pela vida de toda a minha família que pensei que aquela mensagem significava o fim do jogo. Foi por isso, e apenas por isso, que digitei sim. A tomada do meu monitor foi desligada nenhum momento depois de eu testemunhar a mão enluvada enfiar a faca profundamente no peito daquela garota. A última coisa que vi naquela maldita coisa foram seus olhos se abrindo em um instante. Como uma represa, eles continham um medo contagioso que ninguém, certamente nem ela, jamais deveria sentir. No chão desabei, no chão chorei e no chão dormi. O último pensamento que passou pela minha cabeça antes de perder a consciência foi: é só um jogo. Mas meus pesadelos certamente não queriam que eu acreditasse nisso. Acordei naquela manhã, cerca de 4 horas depois, e mal tive forças para me levantar novamente. Ver meus monitores fez meus olhos voltarem a chorar e eu ainda não sabia o porquê. Tentei me acalmar e pensei que sabia a maneira perfeita de fazer isso. Liguei meu outro monitor e pulei no Google novamente. Minha pesquisa anterior relacionada a Final Sweatley infligindo uma outra onda de repulsa de volta. Aka, e o que você acha que encontrei como a história principal? Uma reportagem que apresentava a casa que eu tinha visto à noite naquele jogo, só que agora estava coberta por fita da polícia, e uma das fotos de família que eu tinha visto dentro daquela casa enquanto subia a longa escadaria me olhava por trás do meu tela.
A garota, sorrindo brilhantemente na fotografia, havia sido morta, sobrevivendo apenas pelos outros naquela foto. Eu sei que sou o próximo se denunciar isso. Eu sei que eles sabem tudo o que precisam saber sobre mim. Tudo o que posso fazer por enquanto, antes de entregar as provas, é ser um filho do qual meus pais possam se orgulhar, para que, quando eu for levado, eu possa pelo menos partir sabendo que o tempo que me criaram não foi desperdiçado. Para você, você sabe quem você é, lendo isso, já foi feito. Não há nada que você possa fazer. Sua operação receberá um golpe e tanto, assim como o Playpen. Estou pronto para você. Só por favor, não vá atrás dos meus entes queridos. Eles não têm nada a ver com isso. Se você pode me prometer isso, eu irei tranquilamente. Mãe. Pai. Desculpe. Amor. Games.